Sejam bem-vindos a mais um Fractal Revisa. Falaremos um pouco dos ciclos biogeoquímicos. Como o próprio nome já fala, seriam trocas de substâncias entre os seres vivos, também chamados de fatores bióticos, e o meio ambiente. E essas substâncias, inclusive, elas fazem parte da composição da parte gasosa do nosso planeta, chamada de atmosfera. O elemento presente em maior quantidade na atmosfera seria justamente o elemento nitrogênio, que se encontra numa proporção de 78%. Uma variação desse valor, né? É mais correto a gente falar mais ou menos 78%. E esse nitrogênio é um elemento que, mesmo presente em grande quantidade na atmosfera, não pode ser fixado pela maioria dos organismos vivos. Por isso que nós dependemos de algumas bactérias, denominadas de biofixadoras de nitrogênio, para que elas tragam esse elemento tanto para o solo quanto para as águas. Os elementos derivados de nitrogênio são chamados de compostos nitrogenados, e dentre os compostos nitrogenados nós temos as moléculas de DNA, as moléculas de RNA, os aminoácidos e, portanto, também as proteínas, uma vez que essas são formadas por elementos menores, que são justamente os aminoácidos. Sendo assim, o nitrogênio ele é um elemento indispensável à vida, principalmente pelo fato de entrar na composição do DNA, que é a molécula mandatária das células. Outro elemento presente em grande quantidade, mas não na mesma proporção do nitrogênio, seria o elemento oxigênio. E o oxigênio ele pode ser encontrado sob duas formas diferentes. O oxigênio molecular, que é o O2, necessário à nossa respiração e, portanto, produção de energia, tanto sob a forma de calor em aves e mamíferos, quanto também na forma de ATP para todos os demais organismos. Além do oxigênio molecular, que é o O2, nós temos também uma outra forma que seria o ozônio. E esse ozônio ele é fundamental para formar uma camada que leva o seu nome, a camada de ozônio, necessária para a proteção do excesso de radiação ultravioleta, que pode, entre outros problemas, ser cancerígena. Principalmente para organismos que tenham talvez uma menor produção de melanina, que é o pigmento na pele responsável por proteger também a nossa pele dos efeitos da radiação. Outros compostos presentes na atmosfera seriam os derivados de carbono. Entre eles, eu cito dois para vocês, que seria o CO2, também chamado de dióxido de carbono, e o CH4, também chamado de metano. Tanto o CO2 quanto o CH4, quando em grande quantidade na atmosfera, eles podem induzir um aumento de um efeito natural do nosso planeta chamado de efeito estufa. O efeito estufa ele é um fenômeno natural para a manutenção da temperatura média aqui do nosso planeta em torno de mais ou menos 15 graus Celsius. E caso não existisse o efeito estufa, certamente o nosso planeta também não teria essa grande biodiversidade, ou talvez nem teria vida, visto que os cientistas pensam que, na ausência de um efeito estufa, a nossa temperatura média global seria de mais ou menos menos 18 graus Celsius, totalmente incompatível com o surgimento da vida. Além do mais, o aumento desse efeito estufa, que é um fenômeno natural, induzido, no caso, nesse aumento pela poluição, pela queima, principalmente de combustíveis fósseis, pode induzir ao aquecimento global. Então, note a diferença dos dois. O efeito estufa é um fenômeno natural para a manutenção da temperatura média do nosso planeta, enquanto que o agravamento do efeito estufa, com desmatamento, com poluição em geral, pode induzir ao aquecimento global, que se justifica justamente com o aumento da temperatura média. E esse aumento da temperatura média, ele pode se refletir em um aumento muito grande da temperatura local de certas regiões, induzindo, em larga escala, a uma redução progressiva da biodiversidade, entre outros fatores que você já ouviu falar, como o derretimento das calotas polares, o que poderia aumentar o nível dos mares, o que poderia induzir ao desaparecimento de cidades litorâneas e vários outros problemas, como principalmente as alterações climáticas, e principalmente também as alterações ambientais causadas por esse fenômeno negativo que seria o aquecimento global. Vamos então resolver uma questão que aborda justamente esse tema. Leia alguns versos da canção Planeta Água de Guilherme Arantes. Água dos igarapés, onde Iara a mãe d'água. É misteriosa canção, água que o sol evapora, pro céu vai embora, virar nuvem de algodão. Na canção, o autor refere-se ao ciclo biogeoquímico da água, e, nesses versos, faz referência a um processo físico, a evaporação. Temos que lembrar que a água ela pode obedecer o pequeno ciclo ou o grande ciclo. Quando se fala em pequeno ciclo, não temos a participação de seres vivos nesse processo. A água ela simplesmente evapora, forma as nuvens e volta para o solo ou para as águas através da precipitação sob a forma de chuva, neve ou granizo, dependendo da temperatura do local.
Quando a água passa por dentro do corpo de um ser vivo para depois retornar ao ambiente, aí nós já chamamos de grande ciclo ou ciclo longo, uma vez que, é claro, ele vai levar um pouco mais de tempo, visto que a água que entra no corpo dos seres vivos, ela volta para o ambiente através da transpiração, através das fezes de um animal, por exemplo, através da evapotranspiração, que é a transpiração vegetal, né? Através da urina do animal. Então existem vários fatores pelos quais podem promover a devolução da água, mas quando ela passa por dentro de um corpo de um ser vivo, ela é chamada de grande ciclo, né? E aí ele fala, além da evaporação, um outro processo fisiológico contribui para que a água dos corpos de alguns organismos passe à pele e desta à atmosfera. Que processo fisiológico é este e qual a sua principal função? Bom, o processo fisiológico é justamente a sudorese, é justamente a transpiração. Uma vez que, quando ocorre o aumento da temperatura corporal, alguns organismos têm a capacidade, através de glândulas sudoríparas, de eliminar o suor. O suor, entre outros componentes, ele tem basicamente água e sais minerais. Os sais, após a evaporação da água, ficam na nossa pele, enquanto que essa água do suor ela vai ajudar também a compor, no caso, as nuvens, retornando essa água para o ambiente posteriormente. Então seria a transpiração. Ele fala depois, se em lugar de descrever o ciclo da água, o autor desejasse descrever o ciclo do carbono, seriam outros processos a se referir. Cite um processo fisiológico que permite que o carbono da atmosfera seja incorporado a moléculas orgânicas. Esse processo ele é chamado de fotossíntese, onde o CO2, presente numa proporção de 0,03% na atmosfera, é fixado principalmente pelas folhas do vegetal, combinada à água que a planta absorveu através das suas raízes. Na presença de luz, a planta consegue produzir o seu próprio alimento, que seria uma molécula de glicose, e libera também o oxigênio de volta para a atmosfera, fazendo todo o ciclo biogeoquímico. Depois ele fala, e um processo fisiológico que permite que esse mesmo carbono retorne à atmosfera. Bom, o carbono retorna à atmosfera pelo processo fisiológico da respiração, que seria mais ou menos um processo antagônico ao da fotossíntese. Durante a respiração, uma molécula de glicose ela é combinada a uma molécula de oxigênio dentro das nossas células para que a mesma molécula de glicose seja quebrada várias vezes, uma vez que quanto mais ela for quebrada, mais energia nós extrairemos dessa molécula que é um carboidrato altamente energético. No final do processo da respiração, nós temos a formação do dióxido de carbono, CO2, mais água. A água fica dentro da célula, uma vez que a água ela é sempre bom, fundamental ao metabolismo. E o CO2 será eliminado através da nossa respiração, né? A respiração animal, mas os vegetais também realizam esse processo, e o CO2 será eliminado para a atmosfera, podendo ser novamente fixado por organismos fotossintetizantes que irão realizar a fotossíntese. Ok? Muito obrigado. Thank you.